Paz seja com todos. Josué capítulo 14. Tem gente que sonha aqui? Sonho pequeno, sonho mais ou menos ou sonho grande? Sonho que vale a pena? Então, corra atrás dele. Não desista do seu sonho em hipótese nenhuma. Nada nem ninguém pode frustrar os planos de Deus. E olhe para mim, você é um plano de Deus. E Deus tem um plano com a sua vida. O que atrapalha é que Deus é tão grande e você se julga tão pequeno. Mas nele nós podemos todas as coisas. Amém? Então no capítulo 14 de Josué, a partir do verso 6, diz assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo, desanimar. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. E então Moisés naquele dia jurou dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, portanto estava com 85, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força, para a guerra, para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, o monte Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Amém? Amém? Olha, no versículo 7, risque ali o sentia no meu coração, marque na sua Bíblia. No 8, risque a palavra perseverei. E nessa última frase aqui, também risque o perseverara. Porque esta é a palavra de ordem para aqueles que confiam em Deus. Perseverança. Amém? Vamos nos assentar nesse mesmo espírito, gente. O meu papel aqui é estimular a tua fé. Meu papel aqui é ministrar por fé. Mas quem vai resolver é você através da tua fé sobrenatural. É crendo, é obedecendo, mesmo contra as aparências humanas, né? Principalmente, você sabe que na nossa vivência, de um modo geral, essa vida nos prepara muitas surpresas. Algumas boas, outras ruins, seja na vida propriamente dita, seja na família, no nosso caso até no ministério, muitas vezes nos aborrecemos, nos entristecemos, inclusive, não é? E, na verdade, nós temos que estar preparados, gente, porque a vida nesse mundo que nós vivemos é uma verdadeira guerra. Se não fosse, Deus não tinha preparado para nós toda uma armadura especial, feita por Ele. E não teria nos orientado a tomar toda a sua armadura, com 5 armas de defesa e 3 de ataque. Não é? Porque nós estamos numa grande guerra espiritual que é composta de muitas batalhas, afinal de contas. Portanto, nós precisamos estar preparados para enfrentar tudo isso. Mas preparados nesse sentido, porque a nossa luta, como disse Paulo, não é contra a carne nem contra o sangue.
Vamos atravessar montanhas, vamos atravessar vales, vamos entrar em cavernas muitas vezes, vamos passar por desertos, né? Mas como eu tenho dito constantemente para vocês, vocês têm que entender que deserto não é túmulo, e sim escola de homens e de mulheres de Deus. Tem homens e mulheres de Deus aqui nessa noite? Então não esqueça, deserto não é teu túmulo, é tua escola. É a escola, eu não vou dizer profissionalizante, é a escola especializada do Espírito Santo na nossa vida, é para nos tornar melhores e não amargos. Não é? Por quê? Porque Deus está nos preparando para grandes conquistas. E para grandes conquistas precisam de grandes guerreiros. E no Senhor, com as suas armas, que são poderosas nele, nós vencemos toda e qualquer parada. Não é? E precisamos definitivamente aprender que caminhos que caminhamos, que não tem nenhuma dificuldade, com certeza absoluta não vai levar a lugar nenhum. Isso é fatal, né? E o que deve nos motivar, gente, que é o que eu quero falar aqui, usando essa figura espetacular, extraordinária que é Caleb, né? O que deve nos motivar são nossos sonhos e as promessas de Deus em realizá-los. Amém? Você já colocou o teu sonho sob a apreciação de Deus? Você já sonhou por sonhar, sonhou de barriga cheia, sonhou mais do que devia, qualquer coisa assim? Ou realmente foi sensato no seu sonho, embora você deva ser atrevido, com certeza, e colocou isso diante de Deus e está fazendo por que receber? Nós aprendemos isto nessa palavra que vamos pregar. Aqui em Números, nas Escrituras, nos capítulos 13 e 14, ali encontramos Moisés, vocês conhecem toda a história, enviando 12 espias, não é? A terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra que Deus prometeu para o seu povo, e que quando prometeu, disse para eles, esta terra é o melhor que eu tenho para vocês. Só tem o seguinte, hoje ela está dominada por muitas tribos violentas, selvagens, homens grandes, exércitos formidáveis, mas eu vou colocar todos eles aos pés de vocês, quando vocês se prestarem a entrar e tomar conta dessa terra. Ou seja, aquele povo tinha que fazer alguma coisa. Então, sabiamente, Moisés escolhe um membro de cada tribo, das 12, e a intenção de Moisés era que eles fizessem um levantamento da terra, não é? Queriam saber a situação da terra que eles iriam possuir, como é que o inimigo estava disposto, para montar uma estratégia de ocupação, afinal de contas. Mas, ao voltarem, apesar de ao voltarem, trazerem um cacho de uva que precisava 2 homens para carregar uma verga, como se diz, né? Uma vara grande para segurar, ou como dizia o pastor Jerônimo, uma vaca dava 84 litros de leite por dia, né? Esse tipo de coisa assim, mas a verdade é isso, né? A terra era muito, muito, muito melhor do que eles imaginavam. Olha para mim, a tua vitória, a bênção que Deus tem para aquele que quiser perseverar e lutar, é muito maior do que você possa imaginar. Porque Deus sempre nos dá muito além daquilo que pedimos. Esta é a palavra. No entanto, apesar de tudo isso, ao voltar eles deram um relatório extremamente pessimista, covarde, incrédulo, a respeito de alguma coisa que o Senhor já havia decretado, através de uma promessa, que a posse seria do seu povo. Mas eles voltaram infamando a terra. Inclusive, se menosprezando, dizendo que ao nosso modo de ver, Moisés, quando encaramos e vimos o tamanho dos homens que tem naquela terra, nós nos sentíamos como gafanhotos. E aqui tem um grande erro, porque esses homens, 10 dos 12, excetuando Josué e Caleb, evidente, né? Esses homens reduziram o nosso Deus ao tamanho de um gafanhoto, quando não creram, quando desconfiaram, quando tiveram medo, né? Mas Caleb e Josué ainda tentaram convencer o povo a lutar pela posse da terra, mas eles estavam tomados de medo e principalmente de covardia. Tudo isso movido
por incredulidade, porque quem acredita sai do barco e anda sobre as águas. E essa atitude deles resultou, resumindo tudo, na ira de Deus, que impediu o povo de alcançar a promessa e transferiu a promessa para os seus filhos, para a sua descendência. Daquele povo, apenas 40 anos depois, Josué e Calebe entrariam na terra prometida. E esse tem sido o drama na vida de muitos. Depois de passarem 40 anos no deserto, então finalmente Josué conduz o povo do Senhor para Canaã, para entrar e tomar Canaã. E então Calebe, como lemos aqui, vai até Josué, pede a sua herança. Seu desejo era possuir Hebrom, que quando ele foi pesquisar a terra, ele botou o olho naquele morro, naquele monte, aquela montanha, naquelas terras em volta. Ele disse assim: quando entrarmos aqui, esse pedaço será meu. E Josué então agora dá a ele: você foi valente, você permaneceu, você perseverou, é tua por herança. E nessa narrativa que nós lemos aqui, nós podemos aprender lições muito preciosas, muito profundas, muito gostosas, de como nós também podemos vencer o negativismo, vencer o pessimismo, vencer a timidez, vencer a mediocridade. Gente, chega de viver mediocremente. Nós somos o povo de Deus. Eu não estou falando de Buda, de Maomé e outros menos cotados. Eu estou falando do Deus de Israel, que fez os céus e a terra, aquele que é dono do ouro e da prata. Nós não podemos ser tão pequenos. Somos porque queremos, porque estamos vivendo na mediocridade espiritual, não obedecendo, não crendo como deveríamos crer, não perseverando na nossa fé. Muitas vezes, sabe, a igreja quadrangular, quando nós nos instalamos no Brasil há 60 e poucos anos atrás, nós causamos uma verdadeira revolução no meio evangélico do Brasil. Porque até então, o evangelho, parece que era o evangelho para coelho. Porque era tudo igreja fechadinha e todos os crentes escondidos nas suas igrejas. A quadrangular veio para a rua. A quadrangular veio subindo em caixote de cebola e pregando o evangelho nas ruas. Nós nos atrevemos a pegar o evangelho em tendas, que os nossos irmãos, não foi o público lá fora, foi os nossos irmãos das outras igrejas, chamavam de cirquinho de Jesus. E para a glória de Deus, hoje tem 17 mil cirquinhos de Jesus chamado quadrangular no Brasil. Glória a Deus por isso. Por quê? Porque essa igreja começou com homens e mulheres de fogo realmente, encarando e enfrentando a autoridade, queimavam nossas tendas, montava outra. Essa é a nossa história, eu amo essa história. Pena que eu não fiz parte dela lá no começo, mas foi uma coisa realmente extraordinária. Então, gente, nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo que tem um espírito de coragem, de poder dentro de nós, que é o Espírito Santo. Atrevimento. Não estou falando de desrespeito, não estou falando de guerrilha, não estou falando de revolução. A nossa revolução é diferente. Tudo isso que é legítimo e esse povo tem que fazer e nunca mais deixar de fazer. Nós temos que levar as donas de casa para as ruas também. Qualquer pisada na bola desse governo que temos aí, ou qualquer outro que venha, temos que ir para as ruas. Nisso podemos imitar os argentinos e os chilenos. Vamos fazer panelaço na rua, vamos fazer barulho, enlouquecê-los, até que parem de roubar o que é nosso. Essa é outra história. Mas é válido. Nós podemos fazer movimentos maiores do que esses. Vocês não têm noção do que esta igreja aqui reunida nessa noite, pelo menos 1000 pessoas aqui reunidas, vocês não têm noção do que nós podemos revolucionar o mundo, o Brasil, seja lá o que nós quisermos, se nos unirmos em oração. Oração atrevida, oração de autoridade, oração de unção. Essa unção sobrenatural que quebra o jugo. Nós somos capazes de tudo, mas não somente coletivamente. Você sozinho é maioria absoluta, você com Deus. Maioria
absoluta. Você pode mudar a história da sua própria vida. Você pode mudar a história da sua família. Você pode mudar o futuro da sua família, como Caleb fez. Eu fico imaginando 40 anos um homem valente daquele ter que viver no meio da mediocridade de milhares de pessoas que não tiveram coragem de entrar na terra. Fica imaginando o sofrimento, vamos assim dizer, né, de Caleb, sendo o que ele era, ter que viver no meio daquilo que ele não era. Mas ele foi perseverante. Ele engoliu o abacate com caroço e tudo, porque ele sabia de uma coisa, como eu e você temos que saber: a promessa que Deus tem para a nossa vida, nada, nem ninguém, nem o inferno inteiro pode deter, quebrar ou impedir, porque é promessa de um Deus que pode todas as coisas. Então vamos falar um pouquinho do pessimismo, e de uma maneira assim mais geral, né? A vida está cheia de pessimismo, né? Sem dúvida nenhuma está. O universo está abalado por causa do homem, o bicho homem, né? A natureza está sendo destruída por esse bicho homem. A violência tem aumentado no mundo todo de uma forma impressionante. O mundo está um caos, na verdade, em todos os sentidos. Eu não sei como é que está se aguentando aí todo remendado, né? O número de casamentos desfeitos supera o número de casamentos realizados já, lamentavelmente, né? Filhos não respeitam mais os pais. Pais são indiferentes aos seus filhos. Deixa que a televisão os eduque, a rua os eduque, então vem o traficante e os adota e depois reclamam, né? A ciência se desenvolve em áreas que verdadeiramente nos deixam amedrontados, gente. Rapaz, hoje já estão gerando, parindo uma orelha. Uau! Isso é uma loucura, né? Imagina o que vem por aí, afinal de contas, né? Os relatórios que nós vemos na mídia, de um modo geral, não são nada animadores, né? A TV, os jornais, todo dia trazem notícias que nos desanimam. Corrupção, mensalão, impunidade, imoralidade. Então, assim, do modo geral, a coisa está realmente pessimista, né? Mas de maneira individual também não está muito bonito, não. Há muito negativismo nas pessoas. Hoje é triste ver jovens desanimados da vida, né? Se perdendo nas drogas, não querem mais saber de estudar. E isso porque acham que amanhã não vão ter emprego. Homens, mulheres desistindo de suas famílias porque acham que não tem mais jeito, então é melhor virar as costas e fazer o mundo, como se diz. Se você for numa cidade como São Paulo, você vai ficar impressionado, a partir dessa hora da noite, com a verdadeira cidade que existe debaixo do Minhocão, das pontes, das marquises. É uma outra cidade dormindo na rua. Alguns se dão ao luxo de ter o seu próprio sofá velho que catou em algum lugar e dorme naquele lugar embaixo do Minhocão, em São Paulo. Ali é a sua casa. Por quê? Porque desistiram da sua. Não aguentaram mais a própria família, né? Pessoas se matando, porque não acreditam que exista mais solução para o seu problema. E o pior, cada dia mais pessoas estão abrindo mão dos seus sonhos, estão abrindo mão dos seus ideais. Gente abrindo mão da família. Agora a pior coisa não é abrir mão da família. Tem gente que está abrindo mão de si mesmo. Isto é que é o triste, né? E tudo isso porque é uma avalanche de más notícias que invadem a sua mente e o seu coração. Bom, joguei vocês lá embaixo também, né? Estão tudo desanimado agora só de ouvir toda essa barbaridade. Vamos engatar outra marcha aqui agora, né? Vamos botar uma marcha mais ligeira e vamos falar de como lutar e vencer a mediocridade, esse estado de coisas. E aí é que entra essa pessoa bendita de Caleb. Porque, gente, quando aquele povo voltou atrás, Caleb tinha 45 anos.
E este homem passou, como eu disse, 40 anos vivendo no meio daquela gente pusilânime. Puxa, essa eu fui buscar longe, hein? Aquela gente medíocre. Mas, no entanto, 40 anos de deserto, suportando aquelas caras derrotadas, não conseguiram tirar do seu coração a esperança. E o segredo é este, no meio de tudo isto que nós vivemos: tenha um coração esperançoso. Caleb diz que também, quando o negativismo tomou conta de todos, ele falou de uma forma absolutamente positiva, né? Ele dizia: vocês não querem subir? Mas por quê? Deus nos prometeu. Vamos entrar, vamos ter ânimo e vamos lá, vamos encarar essa parada aí, porque nós estamos debaixo da proteção de uma promessa de Deus. Mas eles não olhavam para o tamanho do seu Deus, eles olhavam para o tamanho dos chamados gigantes da terra, que nem tão gigantes era assim, não chegavam a um Golias. Chegavam aí, no máximo, a um jogador de basquete aí, 2 metros de altura, 2,10, quem sabe, por aí, não é? Mas ele, no texto que nós lemos, por isso eu disse para você marcar na sua Bíblia, ele não sentia isso, essas coisas negativas, o medo, nada, porque ele sentia essas coisas todas no seu coração. Como é que está o seu coração? Hein, gente? Como é que está o seu coração? Cheio de ânimo ou de desânimo? Cheio de amor e perdão ou cheio de ódio e ressentimento? Cheio de Jesus ou cheio do mundo, afinal de contas? Essas coisas que fazem toda a diferença na nossa vida, né? Coração é um caso muito sério. A palavra de Deus nos diz, vou tomar um tempo aqui com vocês, no livro de Provérbios. Deixa eu ver se eu lembro das passagens todas aqui. Essa parte aqui, e deixa eu começar, onde é que eu vou começar? Que eu fiz umas anotações aqui, não me lembro aonde. Vamos no verso 4. Provérbios capítulo 4, versículo 23, se eu não me engano, diz, eu vou ler todo o texto, do verso 20 ao 27. Filho meu, atenta para as minhas palavras, diz o Senhor. As minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém? Amém, gente? 14:30 diz assim: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja abrigada no coração é a podridão dos ossos, é doença na certa, é mal-estar na certa, é derrota na certa. E finalmente 17:22 diz assim: o coração alegre, olha só, gente, por que tanta gente está doente? Por que tanta gente tem câncer? A maioria absoluta dos cânceres são de origem emocional. São disparados pelo coração doente. E a palavra de Deus diz assim, onde é que está? O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos, ou seja, virá a matar, virá a roubar toda a saúde. Então, tenha um coração esperançoso em Deus, crendo nas suas promessas, se abrigando nas suas promessas, conhecendo as suas promessas e se firmando nelas. Em segundo lugar, tenha uma mente perseverante. Que o teu olhar não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Se eu fosse olhar nesses meus 40 e poucos anos em Jesus, de tudo que eu já vi no meio evangélico, eu já teria me desviado trocentas vezes. Mas eu nunca olhei para esse tipo de coisa. Eu sempre procurei estar com os meus olhos em Jesus, porque quem me salva não é o meu inimigo. Quem me salva não é o meu irmão. Quem me salva é o Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da minha fé, e nele eu procuro ter os meus olhos pregados sempre. Ele disse assim: eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus.
Provérbios diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor. Você não está entendendo nada do que de repente está acontecendo, o porquê está acontecendo na sua vida. Não precisa entender, Ele sabe disso. Ele está entendendo tudo o que está acontecendo e você não precisa se defender de nada, porque Ele te defende. É isso que nós precisamos aprender. Ao invés de ficarmos, coitadinho de mim, ninguém me ama, Deus me esqueceu. Ora, Deus me esqueceu, vai se catar. Que chance tem de Deus te esquecer se Ele prometeu: nunca te deixarei, jamais te abandonarei? Que chance tem de Deus se esquecer de mim? Pode acontecer de eu me esquecer dele, mas Ele não me esquece por uma razão muito simples: o meu e o teu nome estão gravados nas palmas das mãos dEle. É o que está escrito lá em Isaías, não é? Outra coisa é ser animado por promessas divinas. Por isso leia, medite na palavra de Deus. Faça o que Deus ensinou Josué a fazer no capítulo 1. Leia, medite, porque são essas palavras, são esses ensinamentos que levarão você a uma vitória completa. Não se aparte do teu coração as palavras desse livro, é o que Deus diz a ele. E aqui Caleb se confessa totalmente rejuvenescido pela promessa de Deus. Eu tinha 40 anos, 45, o tempo passou, hoje estou com 85 anos, mas eu me sinto um moleque, um guri, porque eu estou firmado nas promessas de Deus. Foi essa promessa que tinha mantido a sua força, a sua combatividade, que não deixou ele se perder na mediocridade durante esses 40 anos do deserto com aquele povo teimoso. Agora, uma coisa você precisa, principalmente você moço, você moça que está aqui nessa noite. Você não é um pé de alface. Você tem que ter um objetivo na vida. Você tem que ter razões específicas pelas quais lutar, como um estudante. Alguém vai fazer advocacia porque quer ser engenheiro? Não. Alguém vai fazer advocacia, direito no caso, melhor dizendo, vai fazer direito porque quer ser advogado. Nos caminhos de Deus não é diferente. Pede o que queres que eu te dê. É o que ele diz. Então tenha um objetivo, tenha um foco. E quando aquela coisa se tornar difícil, não mude o foco para uma coisa mais fácil. Segue em frente, porque quanto mais difícil, mais perto está a realização do seu sonho. O papel do inimigo, do diabo, é justamente tentar... a minha experiência de vida, e principalmente de ministério, sempre foi essa. As coisas mais difíceis na minha vida foram as coisas mais maravilhosas que Deus acrescentou à minha vida, porque eu perseverei. Inclusive essa igreja, na qual em novembro agora eu completo 30 anos de ministério. Meus colegas de ministério, minha direção nacional, me desestimulava a continuar em campo comprido. Rogério, você é um cara competente. Nós estamos nomeando você como superintendente para cuidar de todo o lado oeste do Paraná, e vamos te dar uma igreja de 3 andares pronta lá em Guarapuava. E nós estávamos na igrejinha antiga, lá na Bernardo Sobieck, Piquitica. Eu disse, não vou, meu foco está aqui, já falei com Deus, e eu disse para ele, vou construir uma catedral nesse bairro. Não passou um ano, vieram com uma proposta mais sedutora. Rogério, aliás, falaram com a Marilza, eu não estava em casa. Dona Marilza, apronte as malas que vocês vão assumir toda a grande Florianópolis e as cidades em volta, que o Rogério foi nomeado superintendente, o manda-chuva de toda aquela região, e vocês vão assumir a igreja de São José, que é Florianópolis, né? Está dentro de Florianópolis ali, que é a maior igreja de Santa Catarina. Eu disse, vocês estão loucos, estão doidos, vocês cheiraram a meia. Eu não vou. Você é louco, vai ficar nesse bairrozinho aí que não dá nada, nessa igrejinha aí, rapaz, você não vai sair disso. Eu estou aqui, eu não sei onde estão. Estou aqui com vocês. Por isso, gente, não desista de lutar. Não desista do seu sonho. Não se acovarde, não perca para os agentes, para os arautos
da mediocridade que está cheio à nossa volta. Você não pode, é difícil para você. Pode ser difícil para todo mundo, mas para nós é impossível, porque quando o nosso lado natural começar a tossir, como se diz, a não querer andar, Deus coloca o sobrenatural dele em ação para nos ajudar. Desde que a gente não desista e insista. Mesmo que os relatórios que a vida lhe apresente sejam extremamente negativos, não desista. Por mais difícil que vocês do Haiti, tem quatro irmãos do Haiti aqui conosco, eles são 15 no total, não desistam dos seus sonhos. Ainda que o terremoto arrasou o país de vocês, vocês um dia voltarão para ser grandes homens na sua terra e levantar tudo aquilo para a glória de Deus, se vocês puderem confiar. É assim que funciona. Aquilo que parece hoje que não é, será amanhã pela vontade de Deus. Por isso que está escrito que Deus escolheu as coisas frágeis, que não são loucas desse mundo, para fazer as coisas acontecerem através desses instrumentos, para que a glória não seja dos instrumentos, mas seja dele. E nós somos esses instrumentos. Nós somos essas coisas que aos olhos do mundo não existe, não é. Oh Deus, existe uma promessa de Deus para você, que inclui restauração, que inclui salvação, que inclui suprimento, que inclui libertação, que inclui paz no seu coração, que inclui uma família vitoriosa, que se Jesus não vier, daqui a longos anos vão reverenciar a tua memória. Vão falar bem de você, não vão pisar na tua sepultura. Muito pelo contrário, vão plantar flores lá porque você fez por merecer. Enfrente o espírito de covardia. Enfrente isto em nome de Jesus. O Senhor é conosco. O Senhor é conosco. A vida é difícil. Tem um ditado que diz, até uma música sertaneja que canta, a vida é dura só para quem é mole. Não é? A vida pode até parecer difícil. Muitas vezes podemos até ficar meio preocupados, amedrontados pelas dificuldades, as lutas diárias, mas o medo, gente, o medo promove a acomodação. A gente fica acomodado, acostumado com um pouquinho, só para aquele dia. Não se acomode, tenha coragem, pois foi por coragem que Josué e Caleb herdaram a promessa de Deus, e é por coragem que você vai herdar o que Deus tem preparado para a sua vida. Volte a estudar, volte a trabalhar, volte a levantar a sua cabeça. Volte a colocar a mão no arado. Não desista. Você não nasceu para perder. Você nasceu para perder quando você não tinha Jesus. Mas quando Jesus entrou na sua vida, fez de você nele mais do que vencedor. Não desanime. Não desanime. Acredite em Deus. Acredite em você. A vida de Caleb, gente, deve injetar em nós disposição, perseverança, enfrentando o espírito de covardia que promove rendição. Desde o começo, antes da luta começar, a gente já está se rendendo. Isso não é para homem e mulher de Deus. Não é mesmo. Caleb não teve medo de gigante. Caleb não teve medo de montanha. Porque ele sabia que o Senhor o ajudaria a conquistar o monte Hebrom. Deus não pode voltar atrás na sua palavra. Caleb sonhou com a promessa. E a minha esperança nesta noite, em nome de Jesus, é a de que você encontre a sua montanha, o seu foco, o seu sonho, e não desvie o seu foco, e não seja medíocre em escolher um foco. Sonhe com coisas grandes, e coisas grandes não é dinheiro, gente. É coisa maior do que dinheiro. O dinheiro virá por consequência, naturalmente. Mas sonhe com coisas grandes para a sua vida. A referência do seu sonho, a sua terra prometida, aquilo por que lutar nessa noite, estabeleça um alvo. Se é difícil para você, ore a Deus e peça que Deus faça isso na sua vida. Que Deus coloque um sonho no seu coração, no seu espírito.
algo grande por que sonhar. Agora, se você não tem um sonho melhor, um sonho maior, peça e Ele vai te dar. Ele vai dizer: meu filho, eu quero que você seja presidente desta república. Lascou-se, vai ser. Lute por isso. Eu quero que você seja isso, aquilo, aquele outro. Vá à luta. Agora, não esqueça, Deus não vai botar uma arma na mão de alguém que nem fez um curso de tiro, que vai acabar dando um tiro no pé. Então vamos fazer o curso de tiro, gente. Primeira coisa que o diabo vai fazer na sua vida é dizer: aquele baixinho lá falou bonito, mas é tudo conversa fiada. Tudo aquilo que ele falou, que ele pregou, não é para você. Mas Deus está dizendo: essa mensagem eu mandei o meu servo pregar para despertar a sua vida, porque você é muito mais do que você pensa ser em mim. Amém? Glória a Deus. Agora a oração que vai valer nessa noite. Então vamos orar. Meu Deus, tua palavra é a verdade, absoluta verdade, superlativa verdade. E ela nos ensina que Elias era um homem como nós, e orando, desceu fogo do céu, depois desceu chuva, e não choveu por 3 anos e meio, e voltou a chover. Ensina que pode muito em seus efeitos a oração de um justo, e nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Por isso nessa noite estamos orando por alguém que talvez nem conheçamos, mas que o Senhor conhece e sabe das suas necessidades. Por isso abençoa a sua vida, a sua saúde física, mental, espiritual, emocional, financeira. Abençoa a sua despensa, abençoa a sua família, abençoa seus relacionamentos. Abre as portas do trabalho, de uma melhor condição de vida, desembaraça a sua vida.